Você aplica criofrequência da mesma forma para pacientes com gordura localizada ou pacientes com lipedema? Se a sua resposta for sim, você está sabotando os seus resultados. Porque o choque térmico causado no adipócito saudável de um paciente com gordura localizada pode estar influenciando no seu resultado, inclusive prejudicando o seu paciente com lipedema. E o segredo por trás disso está no raciocínio clínico que você precisa ter dentro do tecido adiposo do seu paciente. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar eletroterapia e lipedema para você, acadêmico de fisioterapia ou até mesmo profissional da área da fisioterapia, seja da dermato ou qualquer outra especialidade. E antes da gente começar a discutir sobre esta diferença, não esquece de seguir esse canal para você não perder nenhum conteúdo. Afinal, eu posto aqui frequentemente às quartas-feiras e também para que você compartilhe este conteúdo com outros colegas que também possam se interessar por este assunto. E se no final do vídeo você gostar da informação que eu te passei aqui, não deixa de dar o seu like para ele. É muito comum a gente pensar em estratégias que gerem adipocitólise ou até mesmo necrose nos nossos pacientes que têm um aumento de um volume no tecido adipositário. É claro que isso faz sentido quando a gente fala para paciente para gordura localizada. E quando eu falo localizada, gente, é localizada, tá? E não generalizada. Cuidado, porque é até mais difícil encontrar um paciente que realmente tem uma gordura localizada chegando para a gente no consultório. A grande maioria já está em sobrepeso e obesidade e fala que é só uma gordurinha no abdômen, quando na verdade ele tem gordura espalhada pelo corpo inteiro. Então, quando a gente olha para um paciente que tem aquela gordurinha localizada, que é aquela gordura de maior resistência, que é aquela gordura onde ele tem realmente uma reserva de energia em formato de lipídios voltado para a sua questão genética em si, a gente gerar uma adipocitólise naquele tecido, que seria a famosa necrose, que é matar aquele adipócito, e, consequentemente, a gente reduzir a capacidade de estocagem desta gordura, é extremamente nítido e importante que a gente faça, e até plausível de ser feito. Porque a gente sabe que aquele paciente ele não está inflamado, ele está saudável. Então, reduzir aquele número de adipócito não vai impactar tanto assim na vida dele. Que é o que, por exemplo, o médico cirurgião plástico faz com a lipoaspiração no paciente quando ele tem uma gordurinha bem pequena. Então, gerar isso nesse paciente, a gente não vai ter uma ativação de cascatas de defesa neste paciente que vai fazer com que ele tenha o famoso efeito rebote, que seria ele ter como resposta àquela agressão gerada uma multiplicação de adipócitos. Agora, quando a gente olha para um paciente com lipedema, e para você que ainda não sabe, se você olhar aqui no canal, vou deixar um link aqui para vocês, a gente já tem diversas aulas falando sobre lipedema, a gente tem uma doença crônica e inflamatória. Então, é basicamente uma doença que o adipócito daquele paciente ele não é um adipócito saudável. Logo, ele não responde fisiologicamente e muito menos bioquimicamente igual ao adipócito de uma pessoa que não possui a doença lipedema. Então, quando a gente gera uma agressão sobre aquela célula, principalmente uma adipocitólise, que é o caso que a criofrequência faz, porque afinal ela trabalha em cima de caspases que vão induzir uma necrose, né, nesse tecido, pode até gerar uma apoptose, mas independente disso, a célula responde da mesma forma como uma morte, no final das contas, ela já tem um sistema de defesa, principalmente baseado no CD68, nas PERCs, enfim, em que ela vai responder a esta agressão com uma multiplicação celular. Então, utilizar a radiofrequência em pacientes com lipedema é um risco muito grande e muitas das vezes está sendo que está trazendo um péssimo resultado aí no seu consultório. Porque, afinal, o fato de você induzir uma morte de umas células não significa que você vai matar todo o tecido. Não é o nosso objetivo deixar a paciente com zero gordura. Afinal, a gente precisa de gordura no nosso corpo. Só que quando eu induzo a morte neste tecido, seja por apoptose ou seja por necrose, eu estou basicamente falando para esta célula que eu estou atacando ela e eu realmente estou. Só que numa célula saudável, ela não tem mecanismo de defesa instalado nela. Já numa célula que é doente, como o lipedema, visto que o processo natural da doença
é se multiplicar por excesso de processo inflamatório e até mesmo uma resposta pela hipertrofia deste adipócito, que a própria doença causa, ela já entra nesse mecanismo de defesa, que é impedir que ela morra. Afinal, se eu estou aumentando de volume e eu estou multiplicando o número de células, significa que eu preciso naturalmente aumentar a minha capacidade metabólica, aumentar a minha capacidade de reserva. Logo, se eu tenho algo que tente, né, que tenta me matar, que tente me agredir para que eu perca essa capacidade, que é estocar mais gordura, eu vou criar algum sistema de defesa. E é isso que a célula faz. Então, toma muito cuidado quando você for utilizar a criofrequência para aplicação para os seus pacientes. E já trago uma dica aqui para você não ficar preocupado, desesperado, caso você já tenha ela no seu consultório e pensando em vender. Não é bem assim. Eu mesma, no meu consultório, utilizo a criofrequência no meu paciente com lipedema. Mas qual é o segredo? E aí já saiba que é um dos segredos que eu só conto para os meus alunos da mentoria, mas estou liberando para vocês aqui do YouTube. Eu simplesmente desligo a emissão da radiofrequência. Utilizo apenas o resfriamento. Então, eu faço uma crioterapia com a minha criofrequência, entende? Ou seja, é como se eu utilizasse uma estratégia de um aparelho que tem para uma função e eu executasse ele através de outra. Ou seja, se ele resfria sem emitir radiofrequência, por que não utilizar o resfriamento dele como uma opção? Às vezes você tem uma criofrequência no seu consultório, mas não tem uma criolipólise. Então, você pode utilizar a sua criofrequência sem problema nenhum para gerar este efeito de resfriamento. Às vezes fica até mais fácil para trabalhar, por exemplo, se você quiser, no paciente que tem lipedema no braço, que muitas das vezes a gente compra a criolipólise de placa com a placa M ou G, que fica mais difícil de adaptar no braço do paciente. Enquanto que a criofrequência, a gente adapta muito mais fácil. E aí, você já tinha parado para pensar sobre isso? Caso tenha surgido alguma dúvida, não deixa de deixar aqui nos comentários. Então, só para a gente finalizar a informação, saiba que a criofrequência com a emissão de radiofrequência com paciente no lipedema é uma contraindicação, diria até que absoluta com a literatura que a gente tem hoje, visto dos riscos que a gente tem de replicação celular pela indução de morte celular, o que não acontece num adipócito saudável, como um paciente de gordura localizada. Se você quer aprofundar parâmetros ou ter esse raciocínio clínico para qualquer caso que apareça no seu consultório, eu tenho um convite para você. Lá na minha plataforma chamada Dominando a Eletroterapia, você tem acesso a um acervo completo de cursos e aulas gravadas, além de mentorias ao vivo comigo, onde você pode enviar os seus casos clínicos para que a gente monte estratégias terapêuticas para os seus pacientes com o que você tem aí disponível. E essas mentorias acontecem sempre no Google Meet, às 19 horas da última quarta-feira do mês. Então, se você quiser mais informações sobre como funciona a plataforma e a mentoria, corre na descrição desse vídeo, clica no link oficial da página da Dominando a Eletroterapia e venha saber quais são os planos disponíveis e melhores para você. E antes que eu encerre esse vídeo, não esquece de curtir este vídeo, porque afinal ele com certeza tirou dúvidas para você e de compartilhar com outros profissionais que ainda têm essa dúvida sobre a criofrequência em pacientes com gordura localizada ou até mesmo lipedema. E não esquece de seguir o canal, assim você fica por dentro de tudo que eu posto aqui e não perde nenhum conteúdo. Beijo, te espero no próximo vídeo.